as questões. Então, como funciona o equilíbrio químico para o Enem e para a URGS? De forma bem diferente. Enem cobra de maneira simples, fácil, com esporadicamente uma ou outra questão complicada, não é a tônica da questão do Enem, e na URGS cobra de uma forma mais profunda. Então, o que eu preciso saber sobre equilíbrio químico? Bem fácil, vamos começar aqui devagarinho. O equilíbrio químico é um nicho ou uma parte da química que estuda pontualmente um fenômeno que ocorre só em sistemas fechados. Só em sistemas que literalmente não tem contato com o meio. São sistemas exclusos, sistemas onde todos os participantes da reação ficam dentro de um mesmo local. Isso gera um fenômeno ímpar. E não é algo tão assim, digamos, extraordinário, fora do nosso contexto. Querido, tudo dentro do teu corpo funciona por equilíbrio químico. Afinal, as células são fechadas, toda a fisiologia, ela é, obviamente, não é restrita ao teu corpo. Então, tudo que acontece dentro do teu corpo acontece via equilíbrio químico. Então, é muito importante saber isso. Quando vocês entrarem em medicina e começarem a estudar bastante, por exemplo, quem deseja seguir essa carreira, vocês vão estudar muito equilíbrio químico mesmo, para saber qual é o pH de uma solução sanguínea, qual é o pH da urina, para não falar besteira, por exemplo. Esses dias eu vi um vídeo sobre um problema das imigrações. Olha só, problema das imigrações, os caras criticando a imigração. Aí falou assim, olha só o pessoal fazendo xixi na rua, aí o ácido oxida a porta. Aí disse, para aí, como assim, né? Primeiro, né? Não, se essa pessoa está fazendo xixi ácido, essa pessoa precisa de uma UPA, urgente, pelo amor de Deus, ajuda essa pessoa, não é? Por quê? Porque o pH da urina é sempre em torno de 7,2, 7,3, 7,4, então, vídeo muito desonesto, em todos os sentidos, desculpa, em todos os sentidos, muito desonesto e errando coisas básicas de ciência. Então não pode, pessoal, isso é uma coisa muito interessante, porque o equilíbrio químico vai explicar para vocês direitinho justamente isso. Que o teu cachorro fazer xixi na hortinha é uma coisa boa. Inclusive ele está ajudando no ciclo do nitrogênio, vai fazer a plantinha crescer. Ele está liberando ureia, a gente precisa de ureia no solo para as bactérias, as Rhizobium principalmente, fazerem o seu trabalho. Então é uma coisa muito boa, lembrem sempre disso. Então o equilíbrio químico ajuda a gente a entender essas coisas, ok? Portanto, vamos começar com o que ele trabalha de uma maneira simples. Equilíbrio é a parte da química que estuda, olha ali, né, as reações reversíveis. Estuda as reações reversíveis. O que são reações reversíveis? As reações reversíveis são reações que acontecem dentro de sistemas fechados. E nessas reações onde os sistemas são fechados, sempre vai haver um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da reversibilidade. Reações reversíveis são reações que ocorrem, assim em sistemas fechados, ok? Então o equilíbrio químico ele só dá certo mesmo se ele estiver num sistema fechado. Se não for num sistema fechado, o princípio, a premissa da reversibilidade não se efetivará. Fechados. Assim. Tá, mas eu não entendi absolutamente nada, né? Por exemplo, como é que eu vou saber o pH da urina para fazer um exame, o pH do sangue, o pH do suco gástrico? Como é possível saber a acidez? Como é possível saber o nível de oxigênio? Se tu falou que tudo isso é regulado pelo equilíbrio químico. Saúde. É fácil, vou mostrar para vocês como funciona. A gente só precisa entender o seguinte, que quando um sistema é fechado, todo mundo que está dentro desse sistema não sai deste sistema. Como assim? Vou mostrar para ti. Todos os participantes que estão dentro do sistema, eles ficam no sistema. E como a natureza ela tende a uma homeostase, tende a uma agitação padrão, tende a uma igualdade, a um equilíbrio, vai sempre haver um equilíbrio de partículas no sistema. Em pouquíssimas palavras, os reagentes, queridos.
reagentes, eles formam os produtos, tudo bem? E com o tempo, os produtos formam os reagentes. Então, é uma reação que acontece tanto no sentido direto, quanto no sentido inverso. Tá, mas e por que isso não faz sentido algum? É como se eu queimasse uma folha de papel e aí a folha começasse a sumir e do nada ela voltasse, se reconstruísse. É como, sei lá, se eu estivesse queimando um fósforo, eu não vou usar o bombril, queimando um fósforo, tá? Em homenagem ao Gabriel, quase morreu, né? Ontem, exatamente. Tá queimando um fósforo, perdeu essa, Paulo, perdeu essa. Ó, tá queimando fósforo, ó, a madeira vai sumindo, vai queimar os meus dedos e do nada, como se fosse um milagre divino, a madeira se reconstrói. É possível isso? Como a gente chama isso? Pessoal, sei lá, excesso de remédios, alucinação, alguma coisa assim. Né? Não pode. Por quê? É óbvio que não pode por causa do sistema, que está aberto. Entretanto, se isso estivesse acontecendo num sistema fechado, é óbvio que isso poderia acontecer. Né? Então, esse é o grande detalhe do equilíbrio químico. A gente sempre vai trabalhar no equilíbrio químico com sistemas fechados. Só e somente sistemas fechados podem gerar equilíbrios químicos. Não esqueçam que isso é muito importante. E como acontece? Bom, eu não sei se vocês receberam ali, queridos, no canal, no Face, o professor postou já agora as fotos, tá? Então, se vocês derem uma olhadinha, tem as fotos. Eu fiz fotinhas ontem já, para facilitar a nossa vida hoje. Então, vocês não precisam copiar isso, tá? Tá tudo já direitinho ali no grupo, o professor já postou essas figuras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Vamos supor que a gente coloque o íon KKK. Eu sei, é patético. Tá, mas não foi essa a intenção. A intenção foi cation e anion, que dá justamente, né, dá essa onomatopeia aí de kkkk. Tá? Então, exatamente. Então, kkkk. Eu vou colocar essa partícula dentro d'água. Ao colocar essa partícula dentro d'água, vamos supor que a reação vai começar. Tudo bem? E vamos supor que quando o K ele cai na água e se separa, vamos supor que ele deixa a água vermelhinha. Vocês conseguem ver o vermelhinho ali? Ok, então tá, vamos lá. Ó, quando eu coloco esses 4 kkkk aqui dentro, a água começa a fazer a sua ação e começa a separá-los. Como é um sistema fechado, ok? Fechado. Calma, pessoal. Fechado. Posso repetir. O que vai acontecer? Ninguém sai dali de dentro. Todo mundo fica ali dentro. E se todo mundo fica ali dentro, como é que a gente como é que vai proceder o processo? Olha só. Inicialmente, a reação começa de uma forma muito intensa para os produtos. Porque os reagentes começam a se consumir e formam-se os produtos. O Ca mais e, enfim, A menos, eles dão uma tonalidade vermelha. Eu acho que não dá para enxergar muito bem, mas vocês conseguem distinguir as colorações aqui? Eu também não, eu sou meio... eu descobri, falei para vocês, magenta recentemente, descobri que isso é uma cor. Veja só, é uma cor, né? Exatamente. E salmão não é um peixe, é uma cor, né? Segundo a mesma pessoa que me criticou. Tudo bem? Exatamente. Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é que é diferente. Então, eu tentei, mas não deu certo por causa da projeção. As corzinhas são diferentes. No início, vai ficar com um vermelho muito intenso, um vermelho vivo, bonito. E o que vai acontecer? Com o tempo, esse vermelho intenso ele vai se intensificar. Ou seja, ele começa numa tonalidade e aí depois ele vai ficar mais intenso. Isso prova que mais Ca se separou e formou Ca mais e A menos. Haja vista que estes são vermelhinhos, ok? Tá, e daí? Aí a gente pensa numa crescente, né? Se tá ficando cada vez mais vermelho, sei lá, vai dar um preto, por exemplo, se a gente seguir essa rota de intensificação da cor. Só que tem um momento onde a reação para. Aí tu pensa, mas por que ela não ficou mais vermelha? Esse é o fenômeno. A gente está observando, botei um salzinho na água, começou a ficar vermelho aos pouquinhos. Só que chegou num ponto em que a vermelhidão parou. Por quê? Aí vem o contraste com as teorias a priori, que são as teorias prévias que nós temos para tentar explicar aquele fenômeno. Que teorias a priori são essas? Vou explicar. A gente imaginou na química que,
Deve ser porque o reagente começa a ser consumido e chega num ponto onde ele para. Mas a reação, como são moléculas em movimento e estão sempre dentro do mesmo sistema, elas não podem parar, elas estão sempre em movimento. E por estar em movimento, tem que ter sempre reação em movimento. Então, como eu posso explicar? Como eu posso explicar essa estagnação da reação? E aí entra a hipótese do equilíbrio. Equilíbrio é uma invenção que os químicos criaram para explicar esse fenômeno. Como reações cujas moléculas estão em movimento simplesmente param. As moléculas não param, senão isso aqui congelaria. E não congelou, é um líquido ainda. Então os químicos inventaram uma explicação, e a explicação é a seguinte. Olha, eu acho que é o seguinte fenômeno que acontece, ou a seguinte explicação. Quando a reação chega num ponto, ela não consegue ultrapassar uma barreira, que é uma barreira de quantidade. Tem um máximo de produto que pode ser feito. Por exemplo, ó, dos 4 kkkk, 3 se separaram. Vocês conseguem enxergar isso direitinho? Ficou claro na figura? Um não se separou, ok? Só que como elas estão em movimento, essas partículas continuam interagindo umas com as outras, é normal que um ânion e um cátion, em virtude do equilíbrio dinâmico, digamos assim, da dinamicidade do processo, se batam novamente. E ao se baterem, eles formam uma ligação. Tá vendo? Mas aí vai ficar destoando isso. Eu vou ficar com 1K a mais do que tinha no momento em que a reação estagnou, parou. Mas não é isso que eu estou enxergando. A cor não está mudando, ela está estática. Como é possível ela estar estática se isso está acontecendo segundo a tua explicação? Daí vem a outra parte da explicação. A cor não muda porque ao passo que o Ca se junta, um Ca se separa. Tá vendo? E isso faz o quê? Faz com que a reação sempre tenha a mesma quantidade de K e Ca mais e A menos. Vocês concordam comigo? Ó, eu vou te mostrar, eu vou contar contigo. Quantos K nós tínhamos antes? Ó, vou te ajudar. K é o Ca juntinho. Ca mais e A menos, ok? Quantos K a gente tinha antes? Um só. Quantos K a gente tem depois? Um só. E depois, quantos K tu vai ter? Um só. Porque ao passo que um Ca mais e um A menos está se juntando, um K se quebra, literalmente. E isso para quê? Para manter algo que é a tônica da natureza, chamada homeostase ou equilíbrio. Então, isso é o equilíbrio químico. E a gente chama ele de dinâmico porque isso fica sempre acontecendo, não para de acontecer. Então, todas as reações químicas, elas entram em um estado de equilíbrio dinâmico. As reações entram em um estado entram em um estado de equilíbrio dinâmico. Ou seja, não para, não. Como diria o poeta. Dinâmico. Ou seja, sempre vai acontecer, sempre vai permanecer. E outra coisa, isso é muito importante, com a mesma razão entre produto e reagente. Tem uma analogia que eu sempre conto isso nessa aula, que a PUC usou, que é um tanto quanto estranho. Eles usaram uma analogia fazendo uma metáfora de um banco. A lógica do banco, pessoal, convenhamos, não é igual à lógica dos sistemas químicos, pelo amor de Deus. Mas eles fizeram isso de uma forma completamente absurda. Entretanto, era uma questão. Eles diziam assim, comparando um sistema em equilíbrio com um banco. Olha só, já está tudo errado, já paramos por aí, mas eles continuaram. Então eles fizeram assim, imagine um banco e diga qual a situação na qual a gente pode encontrar um sistema análogo a um sistema em equilíbrio. A resposta era um banco onde tínhamos uma porta giratória, onde ao passo que uma pessoa entra, uma pessoa sai. Tudo bem? Isso é um sistema análogo a um sistema em equilíbrio. Por quê? Vamos supor que a gente tem aqui a porta aberta, e uma pessoa daqui vai sair e uma pessoa vai entrar. O número de pessoas dentro e fora vai mudar?
Não, porque se uma pessoa está entrando e uma pessoa está saindo, a quantidade de pessoas é exatamente a mesma. Isso é muito importante. Eu sei que é uma analogia rasteira, simplista, e tenta simplificar, inclusive, um fenômeno que não é tão simples assim. Entretanto, ela te ajuda a pensar bem isso. Nunca vai parar, sempre vai ficar em movimento, sempre vai ficar acontecendo. Esse é o estado de equilíbrio químico. Se a gente sabe do fenômeno dessa maneira, oi, Giovana Caldeira. Só fiquei confusa ali. A cor dele, ele vai ficar sempre no vermelho intenso? No mais intenso? Vai ficar sempre nesse vermelho mais intenso. Por quê? É fácil de perceber, querido. Ó, no início a gente tinha ele azulzinho, né? Ficou vermelho por causa da dissociação, sim ou não? Ok, nesse momento dissociou 50%, tu concorda comigo? Aqui dissociou 3/4, então dissociou mais, tem que ficar mais vermelho. Aí tu pensa, tá, mas então vai aumentar a vermelhidão, por exemplo. Não, ele está subindo vermelho, subindo, parou. Né? Literalmente parou e estagnou. Quando parou, lembrem isso é uma dica super boa para equilíbrio. Sempre que vocês estiverem falando de equilíbrio, qualquer coisa que mencione assim, ó, estagnação, constância, te remete à palavra equilíbrio. Tem muita questão que é mega confusa que tu consegue acertar só com essas palavrinhas-chave. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a aprofundar um pouquinho mais aí os nossos conhecimentos sobre o equilíbrio químico. Como é possível isso acontecer? Como é possível o equilíbrio químico se dar? Quais são as propriedades físico-químicas que nos levam ou direcionam a esse estado de equilíbrio? A resposta é muito, muito simples. Vocês vão encontrar aqui agora. Deixa eu mostrar para ti. Vou pegar meu caderninho aqui. Lembra que todas essas figuras e, enfim, desenhos estão justamente ali no grupo. O senhor já postou, já botou as fotinhas. Isso só acontece graças a um fenômeno muito simples, que é o seguinte. No início da reação, a velocidade de transformação do reagente em produto, como tu pode enxergar aqui, tá vendo? Ó, olha o K, lembra do K que era o reagente? Sim ou não? E o CA+, e o A- que era um produto, sim ou não? A velocidade da reação direta, como a gente chama, ela é muito, muito rápida, muito grande. Porque tem muito reagente e não tem produto. Então é óbvio, como vimos na aula passada, quantidade direciona ou condiz com a velocidade. Então a reação vai acontecer muito rápida para o sentido direto sempre. Só que ao passo que a reação vai se processando, tá vendo? Ó, e o reagente vai sumindo, vai surgindo quem? Produto. Ó, e aí o produto começa a colidir, tá vendo? E formar de novo reagente. E aí as velocidades elas vão, ó, uma diminuindo e a outra aumentando. Genial! Então, esse é um fenômeno muito bonito e é fácil de entender, queridos. Porque pensem comigo, se a velocidade ela é determinada pela quantidade dos participantes, só tem reagente. Então, a primeira velocidade que tu vai perceber é a velocidade de transformação do reagente no produto. Entretanto, se eu estou te trazendo uma informação nova de que o produto também faz o reagente, conforme o produto vai crescendo, ele vai formando mais reagente. E se ele vai formando mais reagente, olha só, ao passo que ele vai aumentando, a reação inversa vai acontecendo mais rápido. E conforme ela vai acontecendo mais rápido, elas vão se cruzar. Elas só se cruzariam, pessoal, se a reação, ó, não entrasse em equilíbrio e ela estagnasse, parasse. Entende? Não é isso que acontece. A reação não estagna, ela não para desse jeito. Ela literalmente entra em equilíbrio. Ela fica sempre acontecendo do mesmo jeito. Então, para eu sustentar essa teoria, eu preciso dizer que a velocidade de decomposição tem que ser exatamente a velocidade de composição. A velocidade com a qual o reagente se transforma no produto é a mesma velocidade com a qual os produtos fazem os reagentes. Impossível de entender. Mas tu entendeu com o exemplo do banco? Sim ou não? Tu entendeu com o exemplo da porta aberta, com uma pessoa entrando e outra saindo? Então, foi isso que eu acabei de te dizer. Ó, a velocidade, querido, com a qual esse CA aqui, ó, tá se juntando, tá vendo? Ó, a velocidade com a qual esse C mais e A menos estão se juntando é igual à velocidade com a qual esse CA está se separando. Então, se a velocidade de junção é igual à velocidade de separação, a velocidade de transformação do reagente no produto é igual à velocidade de transformação do produto no reagente. E é só por isso que a quantidade dos dois não muda. A quantidade dos dois é a mesma ao longo do processo.
Então, isso é um sistema em equilíbrio. É um sistema no qual a velocidade da reação direta, ou seja, de reagente para produto, é igual à velocidade da reação inversa, do produto para o reagente. Perguntas bobinhas que sempre caem na prova. Eles adoram dar gráficos e perguntar para vocês: quando o sistema entrou em equilíbrio, qual foi o ponto de equilíbrio da reação? Olha que fácil. É só observar o ponto onde as velocidades não mudam mais. Ou seja, a partir de que instante a reação entrou em equilíbrio? Ou seja, ela não mudou mais. Ah, eu não sei ver. Mas não está mudando nesse trecho aqui? Está mudando, né? Não está mudando nesse trecho aqui? Está mudando. Mas a partir daqui, ó, ela muda? Então ela entrou em equilíbrio. É só isso? Sim. Eles vão dar gráficos para vocês, às vezes até intimidadores, cheios de informação, mas a dedução que tem que fazer é uma dedução super simples. É só ver a partir de que momento a reação não mais se alterou ou sofreu mudanças. Tudo bem? Então, esse é o princípio do equilíbrio químico. Entretanto, pessoal, a gente está olhando aqui nos eixos, ó, velocidade e tempo. Ok? Velocidade e tempo. E se eu quisesse calcular, ao invés de velocidade com tempo, a quantidade deles? O gráfico seria o mesmo? A quantidade de reagente de produto no equilíbrio é igual sempre? Tu faz pergunta no sábado de manhã, depois de ter tido já um monte de aula de matemática, óbvio que você vai responder. Pega mais uma balinha ali, pessoal, sobrou. Dá mais bala ali, pessoal. Passa lá, passa. Isso. Eu preciso de ti agora, esse é um momento muito importante. Tá? Passa a bala pro pessoal ali. Preciso de você. Não se vá, não se vá. Foge da luz. Volta. Olha só. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos K pretinho tu tem aqui? 1. Quantos produtos vocês têm separadinhos? Ó. 3, né? 3 pares de íons, 6 íons. Deixa eu fazer uma pergunta. O número de íons é igual ao número de sais não dissociados, por exemplo? O número de produtos e reagentes é igual? Eu vou te ajudar, ó. Um reagente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 íons no produto. 6 e 1 é igual? Não. Ó, a gente tinha 4, tá vendo? 4 compostos iônicos antes. 1, 2, 3, 4. Não fica igual depois. O que é igual é a velocidade, não a quantidade. A quantidade não é igual. Existem reações que atingem o equilíbrio com mais produto. Existem reações que atingem o equilíbrio com mais reagente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo super banal agora para a gente entender. Vocês sabiam... Oi, querida, abre o coração. Isso é importante. Muito importante o que a Vicky falou. Ó, isso aqui, tá, pessoal? Eu tenho habilidade de desenho... Enfim, acho que nada se compara à minha habilidade de desenho. Eu acho que uma criança de 2 anos de idade desenha infinitamente melhor que eu tenho certeza. Mas isso é um dente, tá? Giovana Caldeira é para ajudar o professor, né? É para ser, exatamente, olha, intransigência. Ok? Isso é um dente, isso é uma gengiva. Tá? Dente, ok? Vamos supor que você tenha comido muito chocolate, muito doce, muito açúcar, como você comeu hoje. Você sabia que o dente ele é um sistema em equilíbrio? Porque ele está na tua boca. Ah, mas eu abro a boca. Ok. Mas ao redor, na verdade, do dente, existe uma coisa chamada biofilme, que é um antro de bactérias, tem água, e essa parte do teu dente, chamada biofilme, ela tem um monte de coisinhas que mantém o teu dente. A todo momento, o teu dente está se decompondo e está se formando, se decompondo e formando. O teu dente está em equilíbrio químico, assim como todo o teu exoesqueleto. Você sabia disso? Então, a pessoa está te contando agora. Exatamente. É muito triste ser cientista, muito triste mesmo. Por exemplo, vocês sabiam, pessoal, o que é quando tu vê uma pessoa assim e tu é muito afim daquela pessoa, e aí tu tem assim, aquele frio na barriga? Sabe o que é isso? Isso é amor, é paixão, sentimento forte, puro, verdadeiro. Não, querida, é noradrenalina que está sendo produzida no teu cérebro. Muita noradrenalina. E daí ela contrai algumas coisinhas do teu estômago e tranca algumas coisinhas que não deviam trancar. Não sei se vocês estão me entendendo, posso ser mais didático, escatológico também. Exatamente.
Então isso é terrível, pessoal, é verdade, a ciência é uma praga, ela acaba com toda aquela coisa lúdica que a gente encontra, né, nos nossos fenômenos diários, cotidianos e assim por diante. Mas olha só o dente, tá? Pense no dente. O dente, ele pode se decompor, ele vai, gerar uma carizinha assim, ok? Ele pode sofrer uma decomposição dessa maneira. Mas assim, isso se mantém, olha só, por que isso aconteceria? Por algum fator de alteração, alguma ação externa, um excesso, por exemplo, de açúcar, que vai causar, por exemplo, cáries e coisas do tipo. Mas sabia, por exemplo, que se tu parar, o teu dente vai se reconstruir? Teu dente vai se reconstruir. A prova disso é que, por exemplo, quando a gente tem uma pequena desmineralização dental ou dentária, a gente tem uma reconstrução, uma mineralização quase que, olha só, instantaneamente, na mesma velocidade. Então o teu dente se mantém sempre do mesmo jeito. Isso prova que a razão entre o produto e o reagente é sempre a mesma. E uma pergunta, você não consegue enxergar essas pequenas desmineralizações do dente. Ah, eu tomei um suco, fiquei banguela, mas agora à tarde estou bem, estou com os meus dentes de volta. Não, não é assim. A gente não percebe isso porque a razão é constante e a velocidade de transformação no reagente produto é a mesma. Então isso está acontecendo agora nos teus ossos. Ah, eu não consigo aceitar isso. Como é que vocês nasceram? Vocês eram desse tamanho. Pô, o exoesqueleto de vocês todo aumentou. Como é que isso é possível? Vocês acham que vocês ficam com os mesmos átomos nos ossos a vida inteira? Uma pessoa troca de átomos nos ossos milhões de vezes ao longo da vida. Então isso é uma coisa normal, a gente está tendo uma reposição. E a gente só consegue ter esse exoesqueleto do mesmo jeito, te sustentando, te mantendo, graças a essas velocidades que são iguais. Tudo bem? Então isso é bastante importante, não dá para esquecer, queridos. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês que as velocidades são iguais, não as concentrações. No caso do dente, por exemplo, a proporção de dente para os íons que ficam no biofilme, assim, tipo cálcio mais 2, que é o principal que faz ali a formação do dente, ela é muito desigual. Tu tem muito mais dente do que cálcio no dente. Não, tem muito cálcio no dente. Não, querido. O cálcio do dente é o CaCO3. Eu estou falando do cálcio que fica fora, que é o responsável por essa construção, desconstrução. Então, tu tem muito mais reagente dente, por exemplo, do que o produto, que é o cálcio mais 2. Tá, mas onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, é a velocidade que é igual, não é a quantidade de reagente produto que é igual. Elas podem ser diferentes. E isso forma dois grandes tipos de reações. As reações nas quais, o A, que é o reagente, tá vendo? Entra em equilíbrio com uma maior quantidade, que a gente chama de reação de baixo rendimento. Lembrando que no livro, pessoal, na página de número 121, vocês têm esses gráficos também, tá? Então, se vocês quiserem colocar lá, não tem problema algum. E reações de alto rendimento. Alto rendimento. Dessa maneira. Como tu sabe avaliar se ela é de alto ou baixo rendimento? Super fácil. Quando a reação entrou em equilíbrio, não entendi quando ela entrou em equilíbrio. Ela entrou em equilíbrio quando as concentrações não mudaram mais. Tu viu só? A quantidade de A é sempre a mesma e a quantidade de B é sempre a mesma também. Isso significa que, ao passo que o A vai virar B, B está refazendo A, tá vendo? Então, nunca muda a quantidade de A e a quantidade de B. Portanto, estagnou. Só que estagnou com um baixo rendimento. Desculpa. Por quê? Porque o rendimento de uma reação, ele é avaliado pela quantidade de produto que é formado. Se se formou menos produto do que a quantidade de reagente, é porque o rendimento não foi tão alto. Não houve tanta transformação de reagente em produto. Entretanto, na reação de baixo, você pode ver o contrário. Olha só, se transformou muito reagente em produto. A prova disso é que a reação estagnou, ou seja, ela entrou em equilíbrio, no ponto em que havia mais produto B do que o nosso reagente A. Então é bem fácil de ver isso. Se a reação entra em equilíbrio com mais produto,
ela tem um alto rendimento. Se a reação entra em equilíbrio com mais reagente, ela tem um baixo rendimento. Eu não entendi. Como eu vou saber qual é a linha do A e qual é a linha do B? Isso é muito fácil, queridos, de saber. Esse eixo vertical, ele indica a quantidade. Nunca uma reação química pode começar com produto. Ela sempre começa com reagente. Então a linha ou curva que começa com certa quantidade sempre tem que ser a linha ou curva do reagente. A linha ou curva que começa do zero sempre tem que ser a linha do produto. Porque olha só, ó, ao passo que o reagente some, o produto surge. É assim que a reação funciona. Tudo bem? Então isso é muito importante, ó. Vamos fazer o equilíbrio com as mãozinhas, ó. Começou, a reação começou a acontecer, às vezes ela para assim, tá vendo? Ó, pouco reagente consumiu, pouco produto formou. Às vezes a reação começou, ó. O reagente sumindo. Formou muito produto, tá vendo? E o reagente ficou aqui, desse jeito. Isso é um equilíbrio com alto rendimento, isso é um equilíbrio com baixo rendimento. É bem facinho mesmo. Saúde, querido, de entender. Giovana Caldeira, tinhas uma pergunta? Desistiu? Simplesmente, não precisa mais, tudo bem. Ok. Fiquem à vontade, queridos, para fazer perguntas ou, enfim, desistir das perguntas que vocês têm. Tá bom, ok. Assim, ó, na situação de antes, ok. se tivesse mais aquele CA, tipo, se tivesse 3 CA e um CA, C mais, A menos, e ela tá sem equilíbrio assim. Desculpa, querida, não entendi. Tipo assim, ó, sabe aquilo que tu botou antes? Sim. Tipo, tinha 1 para 1, né? É isso aí, naquele desenho. Tinha 4 e tinha 1 para 1, eles não estavam em equilíbrio. Teria que ter... Não, na verdade não tinha 1 para 1. Tinha 1 CA e 3 pares de íons. Tá, aí isso seria tipo, de baixo rendimento. Alto rendimento. Tá, e se fosse de baixo rendimento? Tipo, só um dos 4 CA se separaria, por exemplo. Aí seria baixo rendimento. Oi, querido. A Terra é um sistema em equilíbrio? Na verdade, a entropia do universo só aumenta, né? A gente só tende a aumentar a energia de tudo. Entretanto, a Terra é um sistema homeostático, é um sistema em equilíbrio. Exatamente. Existem vários ciclos que provam isso. Carbono, nitrogênio, ciclo hidrológico. É um processo em equilíbrio. Queridos, uma observação aqui que é bem... Oi, querida. Ah, tu só estava fazendo pilates ali? Ok, beleza. Fiquem à vontade também para você fazer lá a sua yoga, seu pilates, não tem problema. Queridos, olhem só, tem uma observação que é bem importante aqui, tá? Nesse gráfico de velocidade, vocês sempre vão encontrar o equilíbrio químico, e ele é um gráfico genérico. Ele vale tanto para qualquer equilíbrio de alto ou baixo rendimento. Então, por exemplo, se você quisesse ver o gráfico de velocidade dessa situação de baixo rendimento, seria assim, ó. Tá vendo? Ó, ele entraria em equilíbrio no mesmo ponto onde esse aqui entrou em equilíbrio. Ah, mas eu não entendi nada. É uma transposição de gráficos. Se eu colasse um gráfico em cima do outro, lembrando que os gráficos têm propriedades distintas, né? As grandezas são outras. Mas se eu pegasse esse gráfico aqui e colocasse aqui, seria exatamente assim. Tá vendo? Ó, ele entraria em equilíbrio aqui. Bah, mas agora tu me confundiu. Não, é que isso aqui é velocidade. Então, se você estivesse vendo o gráfico de velocidade dessa reação aqui, ele seria assim. Quer ver o gráfico de velocidade da outra reação? Ele seria exatamente igual. Exatamente assim também. Ó, colocaria aqui, a reação entrou em equilíbrio nesse ponto, então aqui as velocidades ficaram iguais. Como é que tu pode afirmar isso? Ué, é fácil, porque a partir daqui, ó, tem a mesma quantidade de produto e reagente. Se a reação não parou, é porque a velocidade de transformação de um no outro é sempre a mesma. Então, o gráfico seria exatamente esse. O ponto de equilíbrio seria aqui. Então, é uma coisa que normalmente eles fazem nas provas para confundir os alunos. O ponto de equilíbrio, que é o ponto onde as velocidades são iguais, ele sempre vai acontecer quando a reação entra em estagnação, ou seja, equilíbrio. Ela não muda mais, ela fica sempre do mesmo jeito. Então é aqui que você vai ter o ponto de equilíbrio desse gráfico e também similar aqui em cima neste gráfico, ok? Ou seja, em pouquíssimas palavras, esse gráfico de velocidade ele serve para todas as reações, pois todas as reações que entram em equilíbrio só o fazem, pois as velocidades direta e inversa são iguais. Tudo bem? Oi, querido. Se todas as reações entram em equilíbrio, então a velocidade... Não, todas as que estão no sistema fechado. Se todas elas entram em equilíbrio, então a velocidade não tem influência na quantidade de produto que vai ser formado? Na quantidade de rendimento?
Não, a velocidade não. A velocidade é sempre a mesma, porque para ter equilíbrio, a velocidade de transformação de um no outro tem que ser sempre a mesma. E o que interfere, cara? O que vai determinar? Temperatura, pressão e concentração. A gente já vai ver nos fatores de Le Chatelier ali. Exatamente. Oi. Se tu tivesse um gráfico de concentração pelo tempo que se encontrasse, seria o máximo rendimento? Na verdade, seria um rendimento de 50%. Né? Porque se eles têm um gráfico de concentração que se encontram, a quantidade de reagente produto é a mesma. Então, tu teve uma decomposição de 50%. Foi isso que tu teve. Numa reação 1 para 1, é claro. O rendimento só é máximo. O que seria um rendimento máximo, ok? Seria quando tu tem 0% de reagente. E no equilíbrio químico isso não é possível, porque tu sempre tem que ter reagente produto. Eu não entendi por que tu fez isso. Eu já tinha entendido aqui que a velocidade ela é igual. É que assim, pessoal, eles adoram perguntar para o aluno, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo esse gráfico aqui de alto rendimento? Tá vendo? Sim ou não? Eles adoram perguntar para o aluno se esse ponto aqui, nesse ponto as velocidades direta e inversa são iguais. Aí o pessoal sempre responde, sim, porque cruzou, se extrapolou, é igual. E a resposta é, não. A velocidade só é igual quando a concentração não muda. Ela só é igual a partir daqui. Por que ela é igual a partir daqui? Ora, vocês podem contrastar os dois gráficos. Olha como é que é a velocidade nesse ponto aqui, ó. A velocidade da reação direta é essa. É maior, tá vendo? E a velocidade da reação inversa é essa. É menor. As velocidades só vão se igualar, querido, quando a quantidade de A e de B, ou B no caso e A, não mudarem mais. Então não cai nessa pegadinha, eles vão te dar esse gráfico aqui, vão escrever concentração e tempo e vão te perguntar esse ponto. Neste ponto, a velocidade da reação direta e inversa é igual. Não, porque tu não estás vendo velocidade, tu estás vendo concentração. E o gráfico da velocidade é sempre esse aqui. Oi, Gustavo. Processo em equilíbrio, exatamente. Tu tem que manter a concentração de potássio, de sódio, dentro e fora da célula, sempre com a mesma razão. Então, quando tem o estímulo, gasta o ATP para os canais vazados abrirem mais e poderem trocar íons, é um processo em equilíbrio químico. Todos os processos. Todos os processos fisiológicos do teu corpo são processos de equilíbrio químico. Todos, sem exceção. Tudo bem, pessoal? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Uma observação bem simples agora. E se te citarem um catalisador na reação? Como é que ficaria? Que essa é uma pegadinha clássica também. O que o catalisador faria nessa reação? Isso é bem importante. O catalisador ele só vai ter uma função aqui. Ele vai fazer com que a reação entre em equilíbrio mais rápido. Mas ela vai entrar em equilíbrio, tá vendo? Com a mesma velocidade de antes. Tá? Então isso aqui é a reação catalisada. Ou seja, ela vai entrar em equilíbrio com as mesmas concentrações que o equilíbrio daquela reação permite, entretanto mais rápido. Porque sempre associa a palavra catalisador à velocidade da reação. Ou seja, é a velocidade com a qual as coisas vão acontecer. Então, se a gente levaria, sei lá, 10 minutos para atingir o equilíbrio, com o catalisador tu vai levar um tempo menor, porque ele vai acelerar essa reação, somente isso. Então, o catalisador, eu vou escrever aqui embaixo, ó, o catalisador, catalisador, fará com que a reação entre em equilíbrio mais rapidamente. A reação entre em equilíbrio, calma pessoal, é fácil, entre em equilíbrio mais rapidamente. É só isso. E para provar, sempre é interessante em exatas a gente mostrar a teoria e mostrar exercícios para vocês verem que isso cai mesmo. Rapidamente. Então eu vou mostrar para vocês algumas questões sobre entendimento de equilíbrio químico, que é uma coisa bem fácil, para a gente já entrar na parte de KC. Ok? Que é a parte matemática. Tudo bem, pessoal?
Então, vou convidá-los agora a fazer comigo algumas questões. Por favor, fiquem à vontade. Se eu não estiver me fazendo entender, podem xingar o educador, critica o docente, não tem estresse. Eu quero é que vocês entendam mesmo, porque são coisas bem simples. Deixa eu mostrar aqui para ti, por exemplo, ali, ó. Questão da URGS, da página de número 127. Bem bobinha, bem fácil, tranquila e provando que cai realmente isso em prova. Ok? Diz assim, o gráfico foi obtido, ou a seguir foi obtido, a partir dos dados de concentração e tempo. Ah, isso é importante. É concentração e tempo, né? É isso que ele está vendo aqui conosco nessa questão. Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer essas análises. Beleza. Tempo T para a reação genérica reversível de transformação X em Y. Ele mostra assim, pela análise do gráfico, podemos afirmar que a partir de 10 minutos de reação, então, ó, ele pôs aqui o 10 minutos com um propósito, já que tu atente para esse fato simples de que a partir de 10 minutos, tanto a concentração do Y, que é o nosso produto, pois ele começou de baixo, quanto o X, que é o nosso reagente, porque ele começou de cima, elas ficaram constantes. Então, a partir de 10 minutos, queridos, o que aconteceu com essa reação? Só isso. Então, vamos ver. Pela análise do gráfico, podemos afirmar que a partir de 10 minutos, a velocidade de consumo de X aumenta. Não, a velocidade de consumo de X é a mesma. Fica sempre igual. Y não é mais formado. Não. Equilíbrio é dinâmico. Ele não para, não. Ele está sempre acontecendo. A velocidade da reação direta aumenta. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, ela fica constante. É isso que acontece. D, não pula D, por quê? Porque sim. E, a velocidade da reação inversa é nula. Meu Deus do céu, não. Ela é igual à velocidade da reação direta. Elas ficam sempre se processando do mesmo jeito. Resposta bem facinha, letra D, o sistema atinge o equilíbrio. Tudo bem? Uma questão bobinha, bem simples, mas para provar para vocês que realmente isso cai na prova. Agora, olhem essa questão 4, que está aqui embaixo, também trabalha com os gráficos. Lembrando que essa matéria é uma matéria muito importante para gráficos. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema onde a reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Sobre o ponto T1, nesse gráfico, preste atenção que o T1 não está no equilíbrio, vocês perceberam isso? Sobre o ponto T1 neste gráfico, pode-se afirmar que indica... Letra A, uma situação... Uma situação anterior ao equilíbrio, pois as velocidades da reação direta e inversa são iguais. As velocidades nesse ponto da reação direta e inversa são iguais? Não, então está errado. Um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio, certo? Não, ele não alcançou o equilíbrio. Uma situação na qual as concentrações de reagentes e produtos são iguais. Não, pessoal, não são necessariamente iguais. E lembrem uma coisa, cuidem muito para não usar essa palavra concentração em vão. Não é concentração, é velocidade. Essa é a palavra-chave do equilíbrio. Velocidade. Uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo, como tem que ser, e a velocidade da reação inversa está aumentando, como tem que ser. Questão bem bobinha, resposta certa, letra D. Letra E, o instante no qual o produto das concentrações, produto é multiplicação, né? Dos reagentes é igual ao produto da concentração dos produtos. Não, pessoal, concentração não é igual necessariamente, então não afirmem isso. No equilíbrio químico, a única coisa que tem que ser igual é a velocidade. Lembrem do que o professor está falando. Oi, Vicky. Professor, eu acho que eu estou vendo o gráfico errado, porque... É da 4. Sim, eu estou vendo. Ah, tá. Entendi o gráfico errado. Porque eu achei que a reação direta estava aumentando, tipo, era de baixo, não é? A direta é a de cima, que é a de reagente para produto, direita. E a inversa é a de baixo. Sempre a direta diminui, a inversa aumenta. Bom, a última questão então, agora para uma mais difícil, vou passar aqui para vocês. Questão da URGS, bem importante. Essa aqui, questão de 2010, uma questão que traduz bem o meu sentimento para isso. É uma questão que muita gente acaba errando. Está aqui a questão da URGS de 2010, maravilhosa essa questão.
Última questão de gráfico, para a gente poder entrar na parte mais algébrica, que diz assim, queridos. Questão 23. Observe o gráfico abaixo no qual a concentração do reagente e do produto em uma reação elementar A para B foi monitorada. Então, pergunta, esse gráfico, ele é de velocidade, pessoal? Não, é um gráfico de concentração. Essa é a sacanagem da questão. Então, ele está te mostrando que, olha só, a reação está consumindo A e consumiu bastante, como foi perguntado agora, como a Melanie comentou, e a Raquel também. E o produto aumentou bastante. Então, é uma reação de, tem muito produto, rendeu bastante, alto rendimento. Genial. Vamos tentar traçar o gráfico aqui, aquele de velocidade, aquele que parece um funilzinho assim, invertido, pode ser? Vamos fazer juntinho? Olha só, como é que fica o gráfico de velocidade? Ó? Onde, em que ponto as reações ou as concentrações pararam de mudar? Elas pararam de mudar aqui, pessoal? Não, elas pararam de mudar mais ou menos aqui. Então, naquele nosso gráfico de velocidade, as curvinhas direta e inversa, elas precisam se encontrar aqui e não aqui. Tá vendo? É diferente. O que é igual nesse ponto? A concentração do produto do reagente. Isso que é igual naquele instante. Mas as velocidades não. A velocidade direta naquele momento era muito maior que a velocidade inversa. Tá, então o que eu vou ter que ler aqui? Vamos lá. Assinale a alternativa correta dessa reação em função do tempo. A reação ultrapassa o equilíbrio porque a concentração final do produto é maior que a do reagente. Isso é verdade, pessoal. No equilíbrio químico, a concentração pode ser maior. A reação, literalmente, vai ultrapassar o equilíbrio quando ela parar, ela acabar, não houver equilíbrio químico. Por exemplo, for sistema aberto, a reação não entra em equilíbrio, aí ok, ultrapassou o equilíbrio no processo de reação. Mas quando a reação ela tem mais produto e menos reagente, isso não quer dizer que a reação ultrapassou o equilíbrio. Muito pelo contrário, só quer dizer que ela entrou em equilíbrio com um rendimento alto. Porque equilíbrio químico é o momento em que o reagente faz produto e o produto refaz o reagente com a mesma velocidade. Tudo bem? Então isso está muito errado. Errado a letra A. B. A velocidade de formação de B é igual à velocidade de consumo de A. Pula essa. Por quê? Porque sim. C. A velocidade de formação de B torna-se maior que a velocidade de desaparecimento de A após o ponto em que as curvas se cruzam. Olhem o gráfico de velocidade aqui em cima, tá vendo? Sempre a reação direta é maior, sempre a inversa é menor, até o equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, elas se igualam. Então a velocidade da reação direta sempre vai ser maior que a velocidade da reação inversa. A velocidade com a qual o reagente se transforma em produto sempre é maior que a velocidade que o produto refaz o reagente. E a minha explicação é muito óbvia e simples. Porque nunca uma reação química começa com produto. Então sempre tem muito reagente e pouco produto. Óbvio, vai ter muita molécula batendo no reagente e pouquinha molécula colidindo no produto. Então isso está muito errado. A velocidade de formação de B torna-se maior? Nunca. Se a velocidade de formação de B tornasse maior, o sistema ultrapassaria o equilíbrio e a reação se extinguiria. D. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa no ponto em que as curvas se cruzam. Não! As velocidades só vão ser iguais quando o sistema entra em equilíbrio. E o sistema só entrou em equilíbrio quando as concentrações ficaram constantes. Lembrem que velocidade é a variação da velocidade, da concentração, em função da variação do tempo. E isso a gente vê com essas curvinhas aqui que o professor sobrepôs no gráfico. Então está errada a letra D, muito errada, diga-se de passagem. A lei cinética para essa reação é V igual a K vezes A vezes B. Eu vou deixar essa para vocês. Vimos ontem e quinta-feira isso. Como é que é a velocidade direta ali, pessoal? V igual a K. Quem é que está no reagente ali? A. Pronto. O B está no reagente? Então, por que tem um B aqui? Então está errado. Esse B não pode fazer nada aqui. O B é produto.
Se tu quiser fazer a fórmula de velocidade da reação inversa, aí tu vai fazer a velocidade em função do B. Portanto, a resposta certa, B, a velocidade de formação de B é igual à velocidade de consumo de A. Desculpa, eu estou muito assustado, eu acho que eu não sei, eu preciso de ajuda. Oi, Nath. Olha, o que a Nath falou agora, pessoal, foi perfeito. Sabe por que a velocidade de formação de B é igual à velocidade de consumo de A? Era exatamente o que eu ia falar, foi uma leitura de pensamentos. Ela comentou agora sobre a ordem da reação. Queridos, qual é o coeficiente aqui? Qual é o coeficiente aqui? Se é uma reação elementar? Sim. Então, ó, a velocidade de A é essa, a velocidade de B é essa. Então, a Nath foi exatamente no ponto. Ou seja, se ambas são de primeira ordem, ambas variam exatamente do mesmo jeito. A velocidade de consumo é igual à velocidade de formação. Tudo bem? Genial, parabéns, boa observação. Resposta certa, então, letra B. Tá, mas eu não entendi isso. Seja bem prático. Como eu vou saber quando a velocidade de consumo é igual à velocidade de formação? Quando os coeficientes forem iguais. Ó, se é uma reação 1A para 2B, a velocidade de B, lembra? A gente fez isso já na primeira aula de cinética. É igual a 2 vezes a velocidade de A. Ah, eu não entendo quando tu escreve assim. Ó, a cada 1A que some, quantos B surgem? Então, mas sumiu 1A em 1 minuto, formou 2B em 1 minuto. É porque a velocidade de formação do B é 2 vezes maior que a velocidade de formação do A. Portanto, bem devagar. Isso só vai ser possível como o comentário da Nachelli nos proporcionou na, interpretação. Quando as proporções forem as mesmas. A reação for de 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Se a proporção não for a mesma, sempre alguém vai ter velocidade maior que outro alguém. Tudo bem? Oi? Entra em equilíbrio, sim, querida. Só que entrará em equilíbrio com concentrações às vezes maiores ou menores. Qual é o que graficamente vai afetar isso, tá? Por exemplo, vamos supor que tu tenha uma reação A para 2B. Então, a velocidade direta ela vai ter uma angulação, digamos assim, e a velocidade inversa, ó, ela vai ser muito mais inclinada, tá vendo? Até que elas fiquem maiores. Então, se nós fizermos uma derivada para ver onde a reta tangente corta essa curva, entrando um pouco mais na matemática, o coeficiente angular da reta tangente vai ser muito maior do que na outra, porque mostra que a velocidade de uma é muito maior que a velocidade da outra. Tá? Mas isso não quer dizer que elas, se entrarem em equilíbrio, como tu mesmo disseste, entraram porque as velocidades chegam num ponto onde ficam iguais. E é a velocidade de, presta bem atenção, formação do produto e reconstrução do reagente. Tá? Não é a velocidade de consumo e de formação, são coisas diferentes. Tudo bem? Bom, pessoal, eu me fiz entender aqui, vocês entenderam? Fechou o gráfico. Agora vamos entrar um pouquinho na matemática, sei que vocês estavam ansiosos por isso. Ó, não é difícil, tá? É barbada. Só precisa assim, ó, prestar muita atenção e literalmente reproduzir sempre o que eu vou ensinar para vocês agora. Ó, eu postei essa foto aqui também, então vocês não precisam copiar. É essa fotinha aqui que mostra todo o desenvolvimento, tá no livro também, não precisa se preocupar. Então eu vou explicar para vocês como funciona essa construção, ok? E aí a gente vai começar a reproduzir logo aqui a seguir essas questões. Vamos lá. Ah, tem que deixar assim mesmo. Vocês conseguem enxergar direitinho aqui, né? Bom, vamos lá. Quando uma reação entra em equilíbrio químico, bem devagar. Essa reação química, ela atingiu um estado onde a velocidade da reação direta e da inversa, elas são estritamente iguais, sim ou não? Tudo bem? Foi o que a gente estava conversando até então. Beleza. Se a velocidade direta é exatamente igual à velocidade inversa, eu gostaria de convidá-los agora, vocês podem acompanhar no livro, está na página de número 122, tudo isso que eu vou escrever aqui está no livro, transcrito, então tu não precisa copiar, só presta atenção, isso é bem importante.
Porque, mas eu só aprendo copiando. Eu também sou assim, querido. Por isso, eu vou do ladinho ali mostrar para vocês uns exercícios básicos para a gente fazer juntos, reproduzir. Mas eu preciso, nesse instante, de muita atenção, porque isso é uma barbada e muita gente acaba se equivocando. Ok? Vamos entrar para a segunda parte, então, do equilíbrio químico, que é a parte matemática. Funciona assim, pessoal. Olha só. Vamos supor que vocês tenham essa reação bem grande aqui em cima, pode ser? Não copia, só presta atenção, é bem fácil. Tá. Se a gente chegou agora à conclusão de que equilíbrio químico é uma situação pontual, onde a velocidade direta e a inversa se igualam, ou seja, não entendi nada, uma frase para ti. Para essa frase ficar assim, ó, sendo digerida, sabe, na tua cabecinha. Olha só. O ponto de equilíbrio é o ponto no qual o reagente se transforma em produto com a mesma velocidade na qual o produto se transforma em reagente. Tá? Ó, reagente faz produto, produto faz reagente. Reagente faz produto, produto faz reagente. Isso é equilíbrio, ok? Tranquilo? Beleza? Então tá. Então a gente tem duas velocidades. A velocidade na qual o reagente faz o produto e a velocidade na qual alguns produtos estão reestruturando os reagentes, refazendo os reagentes. A gente chama isso de velocidade direta e inversa. Vamos montar agora a equação cinética que vimos quinta e sexta dessas reações. Como é que a gente monta a fórmula da equação cinética? V é igual a K vezes, se elas forem elementares, e vamos considerá-las como elementares, A na Azinho, tá vendo? Vezes B na Bzinho, como a gente montou a equação de velocidade. Agora, a reação inversa, ela é inversa. Tu olha lá daqui para lá. Como é que a gente vai fazer? Ó? V é igual a K vezes a concentração do C vezes a concentração do D, C na Czinho, D na Dzinho. Tudo bem? Beleza? Tá, então retoma comigo. Equilíbrio químico é quando as velocidades são iguais. Se as velocidades são iguais, olha o que eu posso fazer matematicamente para ti. V é igual a V, direta e inversa. Pega agora essa velocidade direta e substitui. Faz assim, ó. E bota aqui, ó. Botei. Tira. Botou. Fechou? V direto é isso, sim ou não? Todo mundo concorda? V inverso não é isso, sim ou não? Vocês não me disseram que equilíbrio é quando elas são iguais? Então vamos fazer o seguinte. Baixo astral, constante para um lado, constante para o outro, né? Na matemática, normalmente, quando a gente quer enxergar alguma coisa, o que a gente faz? A gente isola os termos, né? Vamos isolar aqui os termos, as constantes e tal, e as concentrações. Passa a concentração para um lado, passa a constante para outro. Esse aqui vai passar para cá o quê? Isso. E esse aqui vai passar para cá o quê? Dividindo. Não vai ficar assim? Vocês não concordam comigo, sim ou não? O professor é meio lento, tá? Quando eu divido uma constante por outra constante, como é que vai ficar o resultado dessa divisão de constantes? Constantes. Porque eu estou dividindo sempre um número por outro número também que não varia, sim ou não? Então eu vou chamar essa constante de constante. Somos muito burros. Mas constante de concentração. Como assim? É porque eu estou avaliando o equilíbrio químico sob o viés da concentração, que é o mais prático, que é o mais simples, ou seja, da concentração dos participantes da reação. Então, observe bem que o Kc de uma reação, ele sempre vai ser escrito como? É concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Está enxergando isso? Não entendi. Ué, C e D não é produto? A e B não são reagentes? Então, quando a gente quer montar um Kc, a gente sempre monta assim, produto sobre reagente. E aí eu quero entrar na raiz do problema. O que é uma divisão, pessoal? O que é uma razão? É uma divisão. E é um diálogo esquizofrênico ao máximo. Mas a questão é, vocês perceberam que muitas vezes a gente sabe... Ó, se eu te perguntar o que é uma divisão, eu digo, é 2 dividido por 1, 2. É capaz de vocês me definirem mostrando como se faz, ao invés de explicarem o que é. Isso prova o quê? Que muitas vezes a gente decora como tem que fazer, sem entender bem o que se trata ou do que se trata. Sabe o que é uma divisão? É a melhor forma que existe
para comparar duas coisas, ou seja, duas grandezas. Vamos supor que você queira saber, quantas vezes o produto é maior que o reagente. Como é que tu faz? Tu faz com o quê? Divisão. É assim que tu faz. E sabe por que eu estou fazendo tanto drama aqui? Porque a gente faz KC, chega às vezes em equações horríveis sobre KC e pouca gente sabe me dizer o que é um KC. Aí chega na hora da prova, eles perguntam assim, a reação tem um KC alto, KCzão. Aí a pessoa pergunta, e daí? O que significa um KC alto, pessoal? Foi a única coisa que o Enem cobrou sobre isso. Única coisa. O que é um KC alto? Vamos voltar o discurso? O que é uma divisão, pessoal? É a comparação entre duas coisas, sim ou não? Nessa divisão eu estou comparando produtos com reagentes, sim ou não? O KC não é a divisão do produto e reagente? Então o KC é a comparação entre o produto e o reagente. Quem é que está no numerador? Numerador, cima. Tá, então faz comigo aqui algumas divisões. Rapidinho. 4 dividido por 2. 8 dividido por 4. Tá, agora faz o contrário. 2 dividido por 4. Faz 4 dividido por 8. Quanto é que dá aqui e aqui? Quanto é que dá aqui e aqui? Dá 1 sobre 2, sim ou não? Que número é maior, 2 ou meio? É muito simples isso. Tá, então me diz. O que é um KC grande? Isso. Um KC grande é uma reação de alto rendimento. É só isso. A gente inventou essa coisinha aqui para dizer quando uma reação produz muito e quando uma reação produz pouco. Porque seria um parto para eu ver, com aquele gráfico desgraçado de cinética, qual é o rendimento da reação. A Giovana Caldeira comentou, tá, e se a reação for de 1 para 2, 1 para 3, como é que eu vou saber? Pô, te falei que tem que pegar o gráfico, linearizar, fazer uma derivada para achar a declividade da reta tangente. É um horror. Por que eu não posso fazer de uma forma mais simples, usando uma simples divisão entre um e outro? Então eu não posso jamais te deixar sair daqui hoje sem ter total convicção de que o KC, querido, nada mais é que uma razão, ou seja, uma forma de se estabelecer uma relação entre produto e reagente. O KC vai me dizer quanto tem de produto numa reação. Por isso, nessa segunda parte, vejamos constantes de equilíbrio. Ok? O professor mostrou para ti, agora eu vou entrar mais a fundo nessas relações matemáticas e vamos nos entreter, vamos fazer bem devagarinho a relação de KC. Não posso te deixar sair daqui hoje sem isso claro em mente. Ok? Vamos lá então. Constantes de equilíbrio. O que é isso? Constante de equilíbrio pode ser KC ou KP. Tá? O que é KC ou KP? Como pressão também é uma forma de verificar quantidade, a gente pode usar também, ao invés da concentração, pressão. Mas na prática a gente não usa, a gente só usa KC porque KC é mais versátil, é mais plural. KP é só para pressão e pressão a gente usa só para gases, basicamente. Então, antes de começar a matemática, vamos escrever. O que é a constante de equilíbrio? É o popular KC ou KP. São os símbolos que a gente usa aqui no equilíbrio químico para essas constantes. São formas de estabelecer a relação de quantidade entre produto e reagente. Ou de quantidade dos produtos, vírgula, para com os reagentes. Para com os reagentes. Reagentes.
Ou seja, sendo bem direto, é para dizer quantas vezes os produtos são maiores ou menores que os reagentes. Isso é uma razão. Razão é a única forma simples e prática para estabelecer uma relação entre duas grandezas. Qual delas é maior, qual delas é menor. Então, isso é o KC. Então, em pouquíssimas palavras, constantes altas, grandes constantes, alto KC, alta concentração de produto, vou escrever para ti, colchetes, produto, tá vendo? Sobre o reagente, baixa concentração de reagente. É isso que significa um KCzão. Reagente. Assim. O que significa um KCzinho? Reagente. Vou mostrar para ti um KCzinho. O que é um KCzinho? Baixo KC. Baixo KC, querido, muito reagente no equilíbrio, pouco produto. Baixo KC, pouco produto, assim, bastante reagente. Ok? Eu não estou entendendo nada dessa aula de hoje, é muito difícil, eu tô largando. Não, vou desistir. Pessoal, olha só. O que é um alto KC para ti? O que é um baixo KC para ti? Talvez para ti seja grande, que para mim é pequeno. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Está equivocado. Não é uma razão? Sim ou não? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é uma razão e o resultado dá acima de 1, quem é maior na razão? Numerador. Quando é uma razão e o resultado dá abaixo de 1, quem é maior na razão? Denominador. Ponto. O que é um KC grande? KC acima de 1. O que é um KC pequeno? KC abaixo de 1. Então é muito fácil de ver isso. KCs, quando o KC ele é maior que 1, significa que ele tem um bom rendimento. Na reação tem mais produto do que reagente. Quando o KC ele é menor do que 1, significa que o rendimento é ruim. Tem mais reagente do que produto. Afinal, é uma divisão e a única forma para numa divisão nós termos, mais denominador é dando um valor abaixo de 1. Tudo bem? É uma obviedade super simples e, já te ajudaria a acertar a questão do ano retrasado do Enem. Foi a última questão sobre KC que eles cobraram. Muito fácil, diga-se de passagem. Já faço com vocês. Então, queridos, eu me fiz entender quanto a isso. E se o KC for igual a 1? É fácil, queridos. Qual é a única forma de numa divisão nós termos o número 1? Mesma quantidade, serem iguais. Então é uma obviedade, coisa bem simples, estamos explorando uma parte mais compreensiva e teórica do que efetivamente matemática. Tá, mas eu quero fazer um KC, vamos fazer juntos um KC. Claro, eu vou pegar aqui um exemplo que eu montei para vocês e eu vou fazer outros exemplinhos ali para nós praticarmos, ok? Eu já faço a observação do KP para vocês. Queridos, observem comigo essa reação aqui. 1N mais 3H2 dando 2NH3. Como nós vimos, ao estabelecer igualdade entre as velocidades, acabamos nisso. KC é igual a concentração dos produtos elevado nas ordens dividido pela concentração dos reagentes elevado nas ordens. Então, se eu tenho essa reação aqui em cima, N2 mais 3H2 dando 2NH3, a gente faz produto por reagente, produto e reagente. Pega o produtinho aqui, bota lá em cima. Tem um 2 aqui? Tem. Bota ali em cima, é a ordem dele. Pega o reagente, bota aqui embaixo. Tem 1 no nitrogênio? Tem. Bota 1 aqui. Tem 3 no hidrogênio? Tem. Bota 3 aqui. É só isso. Não acredito. Não pode ser. Então vamos fazer outros exemplos bem básicos para nós trabalharmos, ok? Outros exemplos. Exercícios. Façam comigo agora uma reação bem bobinha aqui. Vou fazer essa contigo, N2O mais meio. Eu até vou colocar aqui com 2, para ficar mais fácil. Tá? Aqui 1O2, reação reversível, queridos. A gente vai acertar isso na prova brincando, vai ser uma barbada, ok? Tá aqui, 4NO. Essa é a reação que eu tenho, certo? 4NO.
Por gentileza, façam junto comigo agora a montagem do KC, pode ser? Vamos lá? Bom, uma dica caso eu não tenha me feito entender, não tenha sido claro quanto ao KC. O KC é produto por reagente. Então, uma forma fácil de administrar isso é circulem o produto e escrevam produto. Circulem o reagente e escrevam reagente. Desse jeito. Isso vai te ajudar a esclarecer um pouquinho e facilita a compreensão também na hora da montagem. Bom, como a gente faz o KC então? A gente monta assim, ó. KC é igual aos produtos sobre os reagentes, ok? Quem é o meu produto aqui? NO. Aí você vai botar colchetes, NO. Tem que ser colchetes? Sim, porque o colchetes, ele representa a concentração molar daquele participante. Aí você bota NO. Pergunta, tem algum coeficiente no NO? Tem. Aí a gente bota aqui em cima o coeficiente dele, que é 4. Sim ou não? Me fiz entender? Beleza. Aí tu vem aqui para baixo, assim, e bota reagente, N2O, sim ou não? Bota ele aqui embaixo, N2O, fechou? Tem algum coeficiente no N2O? 2, aí bota ele ali em cima, botou o 2, beleza. Vezes o oxigênio, tá aqui o oxigênio, dessa maneira. Tem algum coeficiente no oxigênio? 1, né? Então a gente bota 1 aqui. Pronto. Esse é o KC dessa reação. Nunca vai cair assim. Para a alegria de vocês, você se engana. É exatamente assim que cai. Tem uma estequiometria. Eles podem e vão misturar com estequiometria, é fato. Entretanto, as questões muitas vezes são incrivelmente bobinhas. Como, por exemplo, essa questão da URGS, que é um clássico, questão 7 do nosso material, ok? Para provar para vocês que isso é muito fácil mesmo. Não estou brincando, é simples mesmo. Antes de começar a explorar um pouco mais com vocês, a gente vai, né, degrau por degrau, subindo aí para a gente começar a enxergar as coisas com mais clareza e facilidade. Bom, vamos lá. Equilíbrio químico representado por SO2, O2 e SO3. Corresponde a uma das etapas possíveis na formação da chuva ácida. Assinale a expressão da constante de equilíbrio KC. Vamos fazer juntos? KC é igual produto reagente. Vamos lá? Produto é o SO3. Aí você escreve SO3. Como tem um ali na frente, um aqui em cima. O reagente é SO2 e O2. Queridos, qual é o coeficiente que tem no SO2? 1. Qual é o coeficiente que tem no oxigênio? Mas eu boto meio? Sim, queridos, quanto é que é x elevado na meio? Raiz de x, né, que é igual a 1 aqui e 2 fora da casinha. Sim ou não? Então, x é o O2 na meio. Tem alguma alternativa com isso? Fácil ou difícil? Não é fácil nem difícil, é o que cai. Cai assim mesmo. Ah, mas eles podem dificultar? Eles podem brincar um pouquinho com matemática. Quer ver um exemplo? Que foi o que o Enem fez, inclusive. Eu vou mostrar para vocês com uma questão da URGS e no tema. Eu vou botar do Enem porque eu gostaria que vocês fizessem com calma essa questão aqui. Essa questão é uma questão maravilhosa. Na minha opinião, uma das mais bonitas que já foram feitas pela URGS. É a questão 16. Ela é a base para a questão que o Enem cobrou em 2015 e a de 2016 era só ler o KC, então nem se dizia questão de equilíbrio, né? Então, a de 2015 foi a única questão do Enem onde tu tinha que saber o que era KC mesmo. Tá? Tipo, montar o KC, equacionar as relações. Então, essa reação para muita gente ela pode ser um problema, um paradigma, mas não para vocês. Prestem uma atenção absurda, porque ela é muito fácil mesmo. Se a constante de equilíbrio da reação 2S2 mais O2 dando SO3 é igual a K. Então, eu vou pegar e vou escrever isso. Ó. K é a constante de equilíbrio para aquela reação. Aquela reação, queridos, é
SO3 ao quadrado dividido por SO2 aqui ao quadrado também e O2 na 1. Foi isso que eles me disseram. Tudo bem? Beleza? Olha a pergunta da questão agora. A constante de equilíbrio para a reação SO3 dando SO2 mais meio O2 será igual a... Essa reação, para mim, a gente já pode parar aqui hoje. Fez isso aqui, tá bom, tá pronto. Só ir para o pau. Por quê? Eu vou ser franco, pessoal, porque o grande problema é dificuldade de distinção entre lei de Hess e equilíbrio. Porque a gente olha para isso e pensa que é lei de Hess. Ah, inverteu, troca o sinal, menos K e divide por 2. Eles, graças a Deus, nem botaram esse valor aqui para não atrapalhar o aluno. Se tivesse posto, eu tenho certeza, todo mundo ia marcar menos K sobre 2. E eu vou te perguntar uma coisa. Constante de equilíbrio diz a mesma coisa que o ΔH de uma reação? Ah, eu acho que sim, porque elas estão no final, as duas. Não. A constante de equilíbrio é uma divisão, é uma razão. E o ΔH de uma reação é a diferença entre os calores. E uma soma não é, ou uma diferença não é igual a uma divisão. Quer ver uma coisa? Ó, quanto é que dá 2 dividido por 2? Quanto é que é 2 menos 2? É a mesma coisa? Não pode ser a mesma coisa, querido. Então você não pode fazer igual. Esse é o problema. Então são coisas diferentes, informações diferentes. Uma indica calor, a outra indica quanto tem de produto na reação. Vamos fazer essa questão. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é muito difícil. Desculpa, não é. É propriedade básica de divisão. Tudo bem? Coisa simples mesmo. Vamos fazer juntos? Ó, ele quer saber o seguinte. Como fica a constante dessa reação aqui, ó? SO3, que está no produto, então ele tem que estar em cima, dividido por SO2, que está no reagente. Ah, desculpa. Perdão. SO2, que está no reagente, né? Aqui em cima, na verdade, no produto, perdão, vezes O2, que está aqui também no produto, viu só? Dividido por SO3, que está no reagente. Então ele quer saber, ó, quanto é que dá isso aqui, ó. Isso aqui. Tem como chegar naquilo ali a partir disso aqui? Para tu responder esse sim, como vocês responderam com convicção, vocês só precisam se dar conta. Tem SO3, SO2 e O2? Então dá para chegar. A primeira coisa que vocês precisam fazer é inverter essas equações, sim ou não? Como é que a gente inverte uma equação? Se eu inverter, por exemplo, essa equação aqui, como é que vai ficar o meu K aqui? Como? Isso, 1 sobre K. Por quê? Porque tu está fazendo aquela clássica propriedade, né? A por B igual, sei lá, AC por D, multiplica em X, o clássico, sim ou não? Então eu vou multiplicar em X, ó. Eu vou multiplicar esses dois, eu vou passar para cá, e esse aqui eu vou passar para lá. Esse K eu vou passar para cá, e esse 1, né, eu vou passar para lá. Então, SO2 ao quadrado, dessa maneira, vezes O2 na 1, dividido por SO3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 sobre K. Pergunta, consegui botar o SO2 e o O2 no numerador, como eles querem lá em cima, sim ou não? Então tá tudo ok, estou no caminho certo. Eu me fiz entender quanto a isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui está igual àquilo ali? Ah, então como é que eu faço para deixar igual? É uma propriedadezinha bem fácil. É uma propriedade assim, a gente até viu ela ontem. A, por exemplo, na x vezes y é igual a x vezes y. Ah, só me dificultou a vida. Só ficou mais difícil. Como é que eu posso te explicar isso? Vou te mostrar aqui, é bem fácil. Ó. Queridos, como é que eu tiro esse quadrado aqui do x? Ah, viu como é fácil? Mas sabe por que é raiz? Porque vocês estão multiplicando por 1 sobre meio. E ó, x ao quadrado vezes meio é igual a x, ó, 2 com 2 na 1. Por isso que vocês tiram a raiz, que vocês obedecem à propriedade de potências. Bem simples. Então vamos fazer isso. Eu vou ter que tirar uma raiz aqui e uma raiz aqui, sim ou não? Tudo bem? E aí eu vou ficar, ó, com SO2 na 1, O2, né? Faz ali, ó, bota na raiz, ó, 1 aqui, 2 aqui. Como é que fica?
1 dividido por 2, ó, dividido por SO3 ao quadrado. Quadrado dividido por 2, né, ou seja, multiplicado por 1/2, vai dar SO3 na 1. E aí vem o meu problema. Raiz quadrada de 1 dá quanto? 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de K. Os matemáticos são muito chatos. Muito chatos. E tem que racionalizar. Não, querido. Racionalizar, tu racionaliza por um capricho. Porque isso aqui é número, é quantidade. Então vai dar um númerozinho, enfim, vai dar uma sequência bastante grande de números, mas isso pode ser arredondado, é uma quantidade. Você precisa racionalizar, você precisa fazer assim, vamos fazer assim então, vou fazer assim contigo, tá? Ó, vai dar raiz de K sobre K. Acha essa resposta para mim aqui. Tem? Não, não tem. Porque tu não racionaliza na química. Porque isso aqui, ó, raiz de K, vamos supor que seja 9 o K, vai dar 1 sobre 3. Isso é um número, isso indica que vai ter mais reagente do que produto na reação. É só isso. Tudo bem? Então a resposta da questão, 1 sobre K, letra C, como vocês estão vendo aqui. Ok? Me fiz entender, vocês entenderam isso? Tchau, querida. Tchau, mano. Tudo bem, pessoal? Fechou ali? Oi. Porque eu quero isso aqui, ó. Eu quero SO2 na 1, O2 na meio e SO3 na 1. E aqui eu tinha SO2 na 2, O2 na 1 e, enfim, SO3 na 2. Eu tinha ao quadrado todos os valores que eu tinha lá. Tudo bem? Eu me fiz entender, pessoal? Oi, Giovana Caldeira. Quando tu quer diminuir, tu vai ter que tirar a raiz aqui, porque todos os fatores aqui eles vão ser de potências, não vão ser enfim, fatores multiplicativos apenas. Não é dobrar, multiplicar por 2, triplicar, multiplicar por 3. Não, tu vai elevar ao quadrado, elevar ao cubo e assim vai, porque tu está trabalhando com potências. Tudo bem? Bom, pessoal, para a gente fechar então essa parte aqui, eu vou passar para vocês agora um pouquinho de estéquio aqui dentro, tá? Assim, ó, tem um jeito de fazer isso sem errar nunca. Nunca, nunca, nunca. Só antes eu queria fazer 2 comentários contigo, que são 2 comentários importantes, ok? Vamos lá. Primeiro comentário. Dá para fazer isso com pressão. Ó, vou colocar aqui para ti. Por exemplo, se eles me pedissem o Kp disso, a gente poderia usar as pressões. Pressão é igual a volume vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Então, inúmeras vezes, a gente viu que pressão indica quantidade. A gente chama de pressão parcial. Até tem uma aulinha extra ali do professor só sobre isso, que são as pressões parciais das leis de Raoult. Ó, N sobre V, que é a molaridade. Dessa forma. Assim. Então, a pressão vai ser igual a concentração vezes R vezes T. Então, pressão pode indicar concentração. Logo, se vocês quiserem escrever isso em função das pressões parciais, pode. Só que daí tu vai ter, ao invés de Kc, o Kp, dessa maneira, que vai indicar pressão do NO na 4, né, elevado na 4, dividido por pressão parcial do N2O elevada ao quadrado e a pressão parcial do O2 elevada na 1. Então, são expressões semelhantes, elas vão indicar a mesma coisa. Tanto com o Kc quanto com o Kp, você vai descobrir a razão entre quantidade de produto por quantidade de reagente. Eu só não uso Kp com frequência porque Kp é exclusivo para gases. E a gente trabalha muito com líquido, muito com solução aquosa, então não é interessante trabalhar com Kp. Vocês vão ver raramente Kps espalhados por aí. Tudo bem? Então esse é uma informação bastante importante. Kc e Kp são iguais? Não. Tá? Eu não vou fazer vocês perderem tempo com a matemática, eu já pus no livro aqui para explicar para vocês. Ó. Kc e Kp não são iguais, tá? Numericamente. Por quê? Ora, por aquilo ali que o professor acabou de mostrar para ti.
Pressão é concentração vezes R vezes T. Então, se eu for associar Kp e Kc, ó, por exemplo, aquela reação genérica que a gente fez, A, né, mais B dando C mais D, a gente teria isso, ó. Kp seria a pressão, você tem isso na página 122, vocês podem acompanhar comigo ali. Ninguém vai precisar fazer isso na prova, nunca foi cobrado. Eu só quero mostrar para vocês que não vai ser igual necessariamente o número do Kp e do Kc. Está na página 122, queridos, por favor. Ó, Kp é igual à pressão do produto pela pressão do reagente. Tá? Vou acompanhar aqui contigo dessa forma para ficar mais fácil e mais claro. Exatamente como a gente fez antes, tá? Assim, ó, pressão do produto pela pressão do reagente. Assim. Como pressão é concentração vezes RT, eu vou substituir as pressões por concentração vezes RT. Desse jeito. E daí, pessoal, eu vou pôr em evidência tudo, ó. Ó, eu vou botar tudo em evidência, bonitinho. As concentrações estão aqui, o RT elevado nos expoentes estão aqui do ladinho, como tu pode ver. E ao colocar tudo junto, vocês vão perceber que concentrações, tá vendo? Ó, todas juntas, são exatamente iguais ao Kc. Viu só? Vezes o RT que está em evidência. E aí a gente vai fazer o quê? Ó? Como tem RT, RT, RT e RT, que é uma operação bem fácil das potências, RT vezes RT, tu conserva a base e soma os expoentes. RT dividido por RT, tu conserva a base e subtrai os expoentes. E é por isso que vai chegar nisso aqui, ó, nesse Nzinho que vocês vão ver aqui do lado, que é justamente a diferença entre os coeficientes dos produtos e dos reagentes. Então, em suma, se você quiser calcular o Kp pelo Kc, coisa que nunca foi cobrado numa prova, Kp vai ser igual a Kc vezes o R vezes o T elevado na ΔN. Lembrando que ΔN é a diferença entre os coeficientes da reação. Tem que fazer isso? Não, eu nunca vi. Nunca vi uma questão onde tenha que calcular o Kp através do Kc. Mas é fácil de entender, né? Ó, pressão é a concentração vezes RT. Então, Kp vai ser Kc, que é o da concentração, vezes o RT também. É a mesma premissa matemática. Oi? O T é a temperatura, seria dado, e o R é a constante dos gases. E não obrigatoriamente seria dado. Mas eu vou ser bem franco com vocês, tá, pessoal? Olha, desafio vocês a encontrarem exercícios sobre isso. Equilíbrio químico tem mais de 100 exercícios, não tem nenhum sobre isso. Não é porque o professor é negligente e não quis pôr, não é porque realmente não cobram essas relações. Então a única coisa que tu tem que entender é que Kc e Kp indicam a mesma coisa. Mas como o Kp é de pressão, vai ter um número. Como o Kc é de, enfim, concentração, vai ter outro valor, outro número. Tudo bem? O Kp é só para gases. O Kc aceita gases também? Kc aceita gases também, mas não só gases. Líquidos puros e sólidos não. Isso eu vou explicar agora, pessoal. O que o Gabi falou é uma coisa bem importante, a gente vai fazer o desfecho agora da montagem do Kc, justamente com isso. Ó, vou montar aqui para vocês verem. Quando a gente fala de líquidos puros e sólidos, a gente tem um pequeno problema. Eu fiz aqui para vocês verem. Ó. Sólidos e líquidos puros, eles não podem entrar no Kc. Eu vou explicar por quê. O Kc é uma fórmula que trabalha com concentração. Concentração. Concentração é quantidade por volume. Quando a gente fala de um sólido ou de um líquido puro, as suas concentrações, quando eles são aumentados, não variam. Nunca entendi isso. Eu vou mostrar para vocês com desenhos. Imaginem que eu tenha um sólido aqui, ok? Esse sólido, ele tem um volume de 1 litro, pode ser? E a quantidade de partícula que tem nele é de 1 mol, tudo bem? Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, sal.
Tudo bem? Sal de cozinha. Eu tenho 1 litro de sal, sei lá, vou inventar, um sal qualquer, não de cozinha, mas um sal que tem 1 mol e 1 litro. Esse é o volume dele e essa é a molaridade, os mols dele. Vamos ver a molaridade desse cara, a relação massa-volume. É 1 mol por litro, sim ou não? Porque ele tem 1 mol, tem 1 litro. Agora eu vou te convidar a dobrar essa quantidade. Tu pode dobrar para mim, sim ou não? Tipo, pegar 2 pedrinhas dessa, pode ser? Então vamos pegar 2. Eu vou ter 1 mol e 1 litro deste, mais 1 mol e 1 litro deste. Que vai totalizar uma quantidade de quantos mols? 1 mais 1 dá quanto? Tá, e 1 litro mais 1 litro dá quanto? Então eu vou ter 2 mols para 2 litros. E 2 mols para 2 litros significa que é a mesma coisa que 1 mol por... Tá, e mudou? Não. Por isso que sempre que vocês adicionarem líquidos puros ou sólidos num sistema, nunca vai afetar o equilíbrio, porque as suas concentrações não mudam. E pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu foi no dentista, o dentista te disse assim, ó, Bato, tá com uma cárie, come um dente. Ó, vai roendo esse fêmur, porque falta cálcio nos teus ossos. Pô, come aí uma tíbia urgente, porque você pode ter osteoporose. Alguém já ouviu um médico pedir para tu comer um osso para ter ossos fortes? Sabe por que não? Porque sólidos não afetam os equilíbrios. Oi, querida. Líquidos puros seriam etanol puro, enfim, ácido acético puro, glicose pura. Dizem, eles escrevem líquido ao invés de aquoso. Então isso é bem importante, tá, queridos? Nunca coloquem nos cachês sólidos ou líquidos puros. Eles não vão afetar os equilíbrios porque eles não alteram suas concentrações quando puros. Isso é mega importante, acredite. Vai mudar bastante. Tu vai errar drasticamente. Então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Ok? Ó, exemplo para isso. Vamos supor que vocês têm uma reação bem facinha, bem simples, que é a reação aqui do calcário. Ó, calcário sólido, dando, vamos pôr em equilíbrio, tá? Eu vou inventar isso para ti. CaO sólido mais CO2 gasoso. A gente chama isso de equilíbrio heterogêneo, porque os estados físicos são diferentes. Sólido, sólido e gás. Chamamos de equilíbrio heterogêneo. Heterogêneo. Dessa maneira. Ok? Tudo bem? Então, como funciona isso? Observem bem. Como é que seria o meu KC? Ah, é bem fácil, é produto sobre reagente. Aí tu colocaria, ó, CaO vezes CO2, tá vendo? Na 1 dividido por CO3. Assim. Era isso que tu faria. Tá certo isso? Não. Sólidos puros e líquidos puros não afetam os equilíbrios. Então, na tua conta, se tu pusesse, tu teria um valor para isso e para isso. Tu entendeu? Eles te dariam. E se tu usasse um valor aqui e aqui, afetaria o teu cálculo lá. Não seria o mesmo resultado. Então, tem que cuidar bastante, bastante mesmo. O teu KC aqui tem que ser só isso, ó. Olha o teu KC. Na verdade, o teu KC aqui é igual a concentração de CO2 assim na 1. Só isso. Esse é o teu KC. Isso foi o que o Enem cobrou em 2015. Tem que abrir o olho, tem que cuidar. Peço, por favor, que vocês lembrem. Ah, mas e se for ao contrário, por exemplo, e se eles me derem isso aqui, ó, assim, H2O líquido puro, tá vendo? Dando H+, deixa eu fazer o contrário até para fazer dar um pouco mais de ação. H+, tá bem? Aquoso, ó, mais OH- aqui,
OH-, dessa forma, aquoso, dando H2O líquido. Desse jeito. Olha como é que ficaria o teu Kc. Kc vai ser igual água no produto, porque ela é o produto, dividido por H+ aquoso, tá vendo? Assim, vezes OH- aquoso. Tá certo isso, pessoal? Não. Tu não vai colocar a água ali em cima, porque a água é um líquido puro. E líquidos puros não entram nos Kcs. Então, por favor, queridos, não esqueçam, tem que cuidar isso, é importante para a prova, eles vão incomodar vocês, vai ser um fator de erro, sim, porque eles adoram fazer essas pegadinhas aqui. Fechou? Tá, posso ir embora? Calma, eu tenho que mostrar para vocês agora um pouquinho de estequiometria aqui dentro. Esse é um dos grandes problemas para os alunos, mas eu vou ser bem franco. Se você fizer sempre do mesmo jeito, como eu vou te ensinar, tu nunca vai errar. E eu não estou sendo tendencioso, demagogo ou coisa assim. É fato, nunca vai errar, tá? É bem facinho mesmo. Como assim? Ó, eles gostam muito de pôr estequiometria dentro dos Kcs. Aí, como é que se faz isso? Não tem uma matéria exclusiva para isso. É Kc, só que eles gostam de fragmentar a reação em partes, que é o início, meio e fim. Entende? Como assim início, meio e fim? Eles querem que vocês vejam toda a reação conforme o seu desenvolvimento. E daí? Bom, se eles querem que vocês vejam toda a reação conforme o seu desenvolvimento, a gente vai ter um grande problema se nós ignorarmos isso. Então eu vou colocar aqui um pouco de estéquio. Um pouco. Oi. Isso pode cair. É que assim, pessoal, é impossível trabalhar constante sem trabalhar isso aqui. É muito arriscado. Muito. Por quê? Porque se tu não souber fazer o desenvolvimento, a leitura do desenvolvimento da reação, tu vai ficar desguarnecido. Eles vão te dar um número de início do equilíbrio e não do final do equilíbrio, e tu não vai saber onde botar esse valor. Vai ter muita dificuldade. Então eu vou mostrar para vocês. É bem fácil. Toda a reação química, imagine uma reação A, assim, ok? Dando, prestem bem atenção, 2B. É a genérica, muito fácil, é sempre do mesmo jeito, nunca vai dar errado. Você vai fazer assim. Toda a reação vai ter o início. Início. Toda reação vai ter um desenvolvimento, um desenrolar, que eu vou chamar de meio. Meio. E toda a reação só vai parar quando atingir o equilíbrio. Equilíbrio. Como funciona cada etapa da reação? Vou mostrar para ti. A reação química, pessoal, ela sempre vai funcionar desse jeito. No início, tu sempre vai ter alguma quantidade, eu vou inventar aqui, tá? 1 molar, eu vou inventar, que vai ser dada na própria questão, muito provavelmente. É dado. Então, eles sempre vão fornecer isso para ti. Ok? Vocês sempre vão ter essa quantidade qualquer que vai ser fornecida para você na própria questão. Sempre no início, eu sugiro que vocês não copiem isso, pelo amor de Deus, só presta atenção, tá? É muito importante mesmo. Sempre no início da reação, tu vai ter 0 de produto, porque a reação não aconteceu como a gente estava vendo antes. Agora, no meio, no desenrolar dessa reação, vai ter uma fração de A que vai sumir, que tu vai chamar de X. E esse X vai formar o B, que é o produto, por exemplo. Então, no meio, tu vai botar X e X, exatamente como eu fiz para ti. Lembra das mãozinhas? Os reagentes sempre somem e o produto sempre surge, ocorre, aparece, sim ou não? Pois é. Então, aqui, queridos, a gente sempre vai ter um consumo.
Então, o resultado dessa reação para o reagente vai ser sempre a mesma. Ó, tu tinha uma quantidade inicial menos o que foi consumido. No teu equilíbrio químico, o que vai sobrar para ti é 1 menos X, que é a quantidade que sumiu, que virou reagente, ou desculpa, produto. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha lá 25% que tenha se transformado em produto, então vai ser isso menos 25%, 0,25 mol. Vai sobrar 0,75 mol aqui. E essa quantidade que virou produto, ela tem que ser, ó, tá vendo? O produto sempre aumenta, o produto sempre surge na reação. Então tu sempre vai ter 0 de produto e no final tu vai ter a quantidade que se transformou. O único problema, que é o nosso grande porém na química, é que isso tem que obedecer, queridos, sempre à proporção da reação. Que nesse caso é uma reação de 1 para 2, ó. 1 para 2. Então você tem que obedecer essa proporção. O X sempre vai reagir numa proporção de 1. E o produto sempre vai produzir numa proporção de 2. Porque a estéquio da reação é 1A sumido produz 2B. Ah, mas é muito difícil. Não é difícil, pessoal. Ó, se sumir um A, faz 2B. Se sumir em 2A, faz 4B. Se sumir em 3A, faz 6B. Se sumir em XA, 2XB. Não é? Então, se você não quiser pensar nisso, que é óbvio, tu pode simplesmente pegar os coeficientes e colocá-los aqui, para já desmascarar qual é a fração estequiométrica que vai reagir. Então, a gente vai ter, ó, 2x aqui no equilíbrio dessa reação. Ah, mas e onde é que está o grande problema? Isso aí a gente já fez várias vezes. Eu concordo, mas você vai ter que colocar isso num KC. Então, o seu KC vai ser igual a isso, ó. Produto, tá vendo? Vou colocar aqui a concentração do produto, que é o B ao quadrado, B ao quadrado, dividido pelo reagente, que é quem? Quem é o reagente? A na 1. Tá, e daí? Bom, e daí que o teu KC vai ficar assim, querido, ó. 2x ao quadrado, tá vendo? Dividido por x. 1x menos, na verdade, 1 menos x, que é justamente a concentração do produto e a concentração do reagente. Tudo bem? São coisas bem diferentes. Isso aqui é a fórmula do KC. Isso aqui é a estequiometria da reação. Esse 2 não anula esse 2 aqui. São coisas bem diferentes. Esse 2 aqui de cima vem da fórmula da velocidade. Exatamente, que é coincidentemente igual ao coeficiente. E esse 2 aqui vem dessa proporção estequiométrica que eu te mostrei. Então são coisas bem diferentes. E pode variar um exercício? Nunca, porque a estequiometria tem que ser sempre a mesma. E como a potência coincide com os coeficientes, a fração consumida e produzida também vai coincidir. Então, em poucas palavras, para tu não te atrapalhar, isso não exclui isso, porque são coisas diferentes, não são coisas excludentes. Tudo bem? Tu concorda comigo que, ó, se 1 produz 2, 2 produz 4, 3 produz 6, x produz 2x? Então, foi isso que eu fiz. Qualquer fração de 1 aqui que eu tire do A vai produzir 2 vezes B. Agora, isso tem a ver com a fórmula? Não, a fórmula é outra coisa do KC. O KC vem lá das fórmulas de velocidade. Então, tu, infelizmente, vai ter que obedecer isso sim. Tudo bem? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vou fazer um exercício para tu ver na prática isso. Deixa eu mostrar aqui para ti um exercício que é ótimo para a gente entender bem isso, tá? Vocês vão, no início, se assustar um pouco, mas ele é bem simples, bem padrão. Vou mostrar aqui para ti para fechar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu ver ali... Não, desculpa, rinite. Todos temos. Que droga, né? Rinite é um drama.
Deixa eu ver ali. Achei. Ah, mas essa aqui é mais... Bom, pode ser. Pode ser. Não, essa aqui é mais bonita. Ó, olhem para essa questão aqui, pessoal. Essa questão de número 18. Olhem essa questão de número 18 aqui. Ela é maravilhosa. É uma questão nível já mais profundo, mas vai te ajudar bastante a entender o que eu quero mostrar para ti, ok? Vamos lá. Essa questão 18 é uma questão que representa bem isso. Em um reator isotérmico de volume constante a temperatura 700 K, não precisa usar a temperatura para nada, são colocados 9 mols de BrCl e estabelece-se o equilíbrio 2BrCl. Br2 mais Cl2. Sabendo-se que a constante de equilíbrio Kc é igual a 16, o número de mols de Br presentes no equilíbrio será igual a... Ok? Então, é uma questão difícil que a gente deve fazer assim. Para que tu não te atrapalhe, como a Vicky comentou agora, o ideal é que você escreva a reação, ó, 2BrCl dando, fechou? Br2 mais Cl2. Escreve a reação desse jeito, ok? Beleza. Agora já coloca aqui do lado o Kc. Já escreve o Kc para tu não te atrapalhar. Deixa eu colocar mais para o meio ali, senão não vai pegar no vídeo. Tá ali a reação. Vamos colocar o Kc aqui do ladinho. Kc. Pronto. Tá aqui o Kc. O Kc vai ficar assim, ó. Já vou escrever ele, ó. Kc igual a produto, que é o Br2, vezes dividido pelo reagente, que é aqui embaixo, que é o BrCl ao quadrado. Então, esse é o meu Kc. E eles disseram que aquele Kc ali vale 16. Então, eu já vou colocar aqui 16. Só que, por exemplo, eles querem que eu descubra qual é a concentração do bromo. Só que como é que eu vou descobrir a concentração do bromo? Que números eu vou colocar aqui no Kc para eu descobrir a concentração do bromo? Eles só me disseram que eu comecei a reação com 9 mols de BrCl e terminei a reação com um Kc de 16. Onde é que eu boto esse 9, por exemplo? Para a gente resolver isso, tu tem que enxergar o desenrolar da reação, que vai ser início, o meio e o fim. O fim que é o equilíbrio. E é o equilíbrio que tem que ir, literalmente, naquela fórmula que eu coloquei ali no quadro. Equilíbrio. Dessa maneira. Ok? Bom, vamos lá. No início, a reação começou com 9 mols. Desse jeito. Foi o que eles me deram. Eu não tinha nada de bromo, nada de cloro. Foi o que eles me disseram. No meio, olha como é que a gente faz. O professor acabou de te dizer. Está ali do ladinho, inclusive, para a gente comparar. Você vai botar x, porque x disso aqui vai sumir. Calma, pessoal, vai aparecer aqui, ó. Pronto, apareceu o x de novo. Vai aparecer do ladinho. Como tem que seguir uma estequiometria isso, tu não pode esquecer de obedecer estéquio de cada um deles. Ó, 9 menos 2x, ok, assim, 0 mais x e 0 mais 1x. Já vou te libertar, só vou fechar aqui. 0 mais 1x, 0 mais 1x. São os valores que eu vou ter aqui na nossa equação. Então, como é que vai ficar a concentração aqui do BrCl? 9 menos 2x, essa é a concentração. Concentração do bromo, x. Concentração do Cl, x. Assim. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Vocês perceberam que foi exatamente a mesma coisa que eu fiz lá?
Todas são iguais, todas, todas, todas. Nunca vai mudar. Portanto, agora eu posso substituir os valores dos equilíbrios. Ó. O BR vale X, o CL vale X e o BR2, calma, ao quadrado vai valer X. Pronto. Assim. E para eu descobrir a concentração do bromo, quanto é que vale o bromo? X. Como é que a gente faz para sair dessa continha aqui? Dá para sair dessa continha? A gente tem que fazer produto notável, tem que fazer alguma coisa, tipo quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos, no caso, desculpa, mais o quadrado do segundo. Tem que fazer isso, sim ou não? Precisa? Não. Prestem bem atenção. Vou te dar... Calma, pessoal. Vai dar tudo certo. Mas Bhaskara a gente pode fazer. Não. Eu vou te dar uma dica. Olha só. Se você estiver fazendo ou um produto notável, ou fazendo, sei lá, Bhaskara, para e pula. Vai para outra questão. E aí volta com calma e tem alguma coisa errada. Te garanto isso. Quanto é que dá x vezes x? X ao quadrado, dividido por... Vamos fazer? Não. Tu vai fazer o quê? Ó? 9 menos 2x ao quadrado. Pessoal, não tem quadrado em cima e quadrado embaixo? Dá para simplificar isso de forma bem fácil? Como é que a gente simplifica isso? Raiz. Tirou raiz dos dois lados. Raiz de 16 é fácil de fazer? 4, né? Vou colocar aqui do ladinho. 4. X ao quadrado. Raiz de x ao quadrado dá quanto? X. E aqui embaixo vai dar ali o nosso problema, né, que a gente tinha antes. 9 menos 2x. Ficou mais fácil agora? Dá para respirar agora? Agora dá, né? Vamos passar esse multiplicando. Vou colocar então aqui, ó. 4 vezes 9 menos 2x vai ser igual a x. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 2, x. 8x igual a x. Vou passar o x para o lado. 36 igual a 9x, ok? Porque ele passa somando, tudo bem? E aí a gente faz x igual a 36 dividido por 9. Sim ou não? E é fácil de fazer isso? 36 por 9 dá? Pronto. Tem, calma. Tem 4 na resposta? Tem. Então você precisa fazer para notar, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro. Não, não precisa. Viu só? Queridos, olha só, a Vicky comentou uma coisa. Cai no Enem isso? Então, não caiu, mas eu quero fazer uma ressalva. O Enem cobrou a questão de lei de Hess mais difícil de todos os tempos. Então, o Enem vem de uma leva de conteudismos. Eu não acho válido tu ir para a prova sem saber isso. Tá?